Bom dia a todos. Bom dia. Bem-vindos. E para darmos início às nossas tarefas, os trabalhos de hoje, como sempre fazemos, temos uma leitura de harmonização do ambiente que será feita pela nossa irmã Fátima. Bom dia a todos. Bom dia. E a leitura é do livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Boa vontade. Vede prudentemente como andais. Está escrito por Paulo, Efésios, capítulo 5, versículo 15. Boa vontade descobre trabalho. Trabalho opera renovação. Renovação encontra o bem. O bem revela o espírito de serviço. O espírito de serviço alcança a compreensão. A compreensão ganha humildade. A humildade conquista o amor. O amor gera renúncia. A renúncia atinge a luz. A luz realiza o aprimoramento próprio. O aprimoramento próprio santifica o homem. O homem santificado converte o mundo para Deus. Caminhando prudentemente pela simples boa vontade, a criatura alcançará o divino reino da luz. Agora vamos dar início com a nossa prece inicial. Vamos fechar nossos olhos, procurar relaxar. E nesta manhã fria, mas com o coração aquecido, pelo acolhimento que nossos benfeitores espirituais, os mentores dessa casa, nos recebem com tanto carinho e amor, e com a figura do nosso Mestre Jesus em nossas mentes, vamos agradecer a Deus, nosso Pai maior, por mais essa oportunidade que aqui estamos. Vamos agradecer pelo dom da vida, por sermos perfeitos, por todas as bênçãos que Ele nos dá, que muitas vezes passamos despercebidos pelas tribulações que a vida nos apresenta. Vamos agradecer pelo trabalho, pela família, pelos amigos que nos impulsionam, mesmo com seus conselhos, que muitas vezes são muito bem-vindos pelas nossas imperfeições que apresentamos, pelos nossos inimigos que também nos ajudam a caminhar. Mestre amado Jesus, que a sua luz, presente aqui nesse ambiente, pela sua presença entre nós, possa abranger todo o nosso planeta Terra e levar essa luz a todos os corações de todas as pessoas que sofrem, seja por qual motivo for, principalmente em todos aqueles países onde a guerra acontece, que eles sintam a sua presença e consigam passar por esse momento de dor. Mestre amado Jesus, te agradecemos por tudo que nos dás, hoje e sempre. Que assim seja. E hoje a nossa palestrante será a Tina, não só dessa casa, como de muitas outras. Eu nem digo que eu não sou palestrante, eu sou conversadora. Acho que todo mundo já percebeu, eu gosto de falar. Não, está prato cheio. Obrigada. A gente pensa em falar, eu sempre digo, por favor, palestrante aumenta a responsabilidade. Se quer, vamos diminuir um pouquinho, né? Então a ideia é conversar, né? Trocar ideias, aprender coisas novas, nos desenvolver. Aquela questão da verdade. Não somos os donos da verdade de maneira alguma. Todos nós estamos aqui para aprender. E às vezes quando a gente coloca um título, um rótulo, né? Pesa, não pesa? Então eu sou uma conversadora. Eu acho que isso aí fica melhor. Meu marido que eu diga, né? Para de falar. Eu digo, não, deixa eu falar, né? O nosso tema hoje é muito bom e o texto que foi lido, não sei se foi escolhido aleatoriamente, mas é aquilo, né? Cadê? Foi? Tá vendo só? Não, eu falei, ela me escolhe o texto, eu falei, escolha. E veja que beleza que tem tudo a ver com o nosso tema. Isso quer dizer o quê? Nós percebemos isso claramente. Como o mundo espiritual, os amigos espirituais trabalham, organizando todas as tarefas. Então, somos nós que programamos, que fazemos, não, são eles. São os amigos espirituais que de antemão já sabem, já nos orientam, nos intuem qual é o tema, qual é o público que vem, qual a necessidade das pessoas que aqui estão, o que essas pessoas vêm buscar, o que elas vão levar. Cada um aqui já está
sob a assistência maravilhosa do nosso Mestre Jesus e dos amigos espirituais. Quando nós trabalhamos esse tema, pensamos nesse tema, é justamente em função do dia a dia da nossa vida. É o dia a dia da nossa vida. Quando nós vamos buscar a Jesus e a sua caminhada, nós vemos que Ele tudo aproveita do dia a dia de todos nós, das nossas vidas. Cada passagem e os personagens que ali estão, as pessoas que ali estão, vão nos trazer e são, para mim, no meu entendimento, como um espelho de nós mesmos. Nós nos vemos naqueles personagens. Na Maria Madalena, nós nos vemos em Paulo, nós nos vemos em Judas, nós nos vemos em Marta e Maria. Quanto na parábola do filho pródigo, né? Lá está o perfil, quantos de nós nos vemos querendo sair pelo mundo, aproveitando a vida, e daqui a pouco voltamos meio cabisbaixos, né? E o Senhor nos acolhe. Então somos nós. Quando nós falamos dos ensinos de Jesus, estamos falando de nós. Nós não podemos manter essa distância, porque sem essa análise profunda do perfil, da personalidade de cada um que cruzou o caminho de Jesus e que não foi o acaso, mas cruza sim porque tem um propósito maior, os apóstolos não foram escolhidos aleatoriamente, existia todo um projeto dentro dessa missão maravilhosa de nos trazer a Boa Nova. Nós temos que olhar para nós. Nós temos que olhar para nós. E nessa passagem de Maria e Marta, nós vamos começar falando um pouquinho dessa história. Vocês já ouviram falar da palavra peripatético? Já? Então, assistindo uma reunião, eu gosto porque eu fui pesquisar essa palavra porque eu vi essa fala. Estavam todos numa reunião e veio o assunto, né, de religião, de Jesus e tal, e eu falo uma coisa, eu falo, cada um dentro da sua perspectiva religiosa, até que tinha um que diz assim, mas Jesus é peripatético. Todo mundo ficou enraivecido. Como que você pode falar uma coisa dessa de Jesus? Isso é blasfêmia. Se fosse outro tempo, você podia ser expulso, você podia ser queimado. E o cara ficou olhando. Aí até que uma das pessoas, mas espera aí, vocês não pediram para ele explicar o que é peripatético. Aí ele diz, peripatético é aquele que ensina caminhando, ensina andando. Veja como nos falta compreensão acerca das coisas, né? Então Jesus era peripatético, ele ensinava caminhando. E o seu caminhar não era a esmo, sempre tinha um propósito. O encontro que se dava ali tinha a ver com a necessidade do ensino que ele iria nos trazer, pensando que é atualíssimo, é do hoje, não é do ontem, não é do passado, é do agora. Então Jesus vinha pelo caminho e resolveu passar na casa de Lázaro. Marta e Maria eram irmãs de Lázaro. Lembra do Lázaro que ressuscitou, né? Tem toda aquela história, não vamos entrar nesse caso, nós vamos trazer Marta e Maria, irmãs de Lázaro. E aí Jesus chega, né? E lá está Marta, lá afogada, né? Fazendo as coisas, naquela correria e tal. E Maria, quando vê Jesus, eu fico imaginando, né? Meu Deus, Jesus, que maravilha, você está aqui. Larga tudo que está fazendo. Assenta-se, eu gosto muito dessa frase, dessa palavra que está posta no ensinamento, nesse livro do Haroldo Dutra Dias. Assenta-se ao pé de Jesus, mas a Marta ficou injuriada. E ela anda para lá, e anda para cá, e corta o pão, passa a margarina, arruma a xícara, faz o café, põe o chá, e incomodada. E chega para Jesus e opa, Jesus, mas você não vai dizer nada? Quem é Marta? Pois então, veja, Maria me deixou sozinha trabalhando. Você não vai dizer nada? Mas isso não é possível, veja, eu estou tão aqui atrapalhada e querendo fazer e tudo mais, e ela me abandona. E aí nós vamos ver Jesus dizer a ela, né? Marta, Marta, andas distraída, andas, hoje seria estressada, né? Está estressada, hoje eu usaria esse termo, estressada. E aí ele diz, Maria ficou com a melhor parte. Então, vamos fazer só um resuminho dessa fala, para nós podermos entender do que nós estamos falando aqui. Nós temos dois perfis aqui. Da Marta, zelosa, cuidadora, né, que é aquela que quer fazer, né? Quantos de nós não somos assim, né?
disciplinados, queremos tudo politicamente correto, não pode ter nada fora do lugar, tudo certinho. Está errado? Não. Nós temos Maria, né? A Maria cheia, encantada, né? Eu querendo vencer o mundo, conquistar o mundo. Dois perfis diferentes. Então vamos ver aqui. Pensemos, sinto-me mais como Marta ou como Maria? Qual é o meu perfil? Qual é a minha personalidade? Ela está mais ligada ao comportamento de Marta ou de Maria? Então vamos lá. Então Jesus diz: Marta, estás distraída com muitos afazeres. O que significa andar distraído? Quantos de nós andamos distraídos? Por que essa palavra é muito importante para nós? Porque o sentido de distraídos é aquilo: nós perdemos o foco da nossa vida, da nossa existência, dos valores, da prioridade e passamos a buscar outras coisas que, entre aspas, não é o foco central. Por que não é o foco central? Porque nós ainda não nos percebemos como espíritos imortais. Então, distraída significa valoriza muito mais as questões materiais do que as coisas do espírito. Muitos de nós andamos distraídos. Ainda estamos mais voltados às coisas materiais do que às coisas do espírito. Veja, no final nós vamos entender que não existe o certo e o errado. Lembremos que como espíritos nós estamos em processo de evolução. E que no primeiro momento somos movidos pelo instinto, depois pelas sensações, quer dizer, o corpo, o material, e depois para os sentimentos. Tudo é evolução. Então nós não estamos aqui dizendo é certo isso ou errado aquilo. Estamos analisando o perfil. Que perfil sou eu? Qual é o meu perfil? Qual é a minha personalidade? Qual é a minha tendência? E aí ele segue dizendo: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Mas ele vai dizer: mas só uma é necessária. Se nós não temos a percepção de quem nós somos, dessa centelha divina, desse espírito imortal, nós também não sabemos o que é necessário. Porque a nossa visão é limitada ao material. Nós não conseguimos enxergar além desse corpo físico e das coisas da matéria. Basta perceber, cada um de nós já deve ter tido essa experiência, de olhar no espelho e ficar se perguntando: quem é essa pessoa que está ali? Às vezes nos sentimos confusos diante da nossa própria imagem. Quem sou eu? Quem sou eu? E é uma resposta difícil. Por quê? Porque ela depende de uma coisa chamada base, que nós vamos ver ali em Maria. Quando eu olho no espelho e eu não consigo ir além dessa figura material, eu passo a valorizar aquelas coisas do dia a dia que para mim têm um sentido e têm um valor. E tem o seu valor. Mas não é só isso. Por quê? Porque nós gastamos uma energia muito grande sustentando e mantendo o nosso foco em coisas, e nós vamos ver adiante, que não tem o valor que o espírito necessita. A minha alma necessita. Então, trabalhando, levantamos de manhã, fazemos o café, saímos para trabalhar, é o dia a dia, lavar a roupa, arrumar a roupa, vai trabalhar no escritório, é papel, é documento. E nós passamos o nosso dia assim, ansiosos e afadigados, cansados. Vamos ver aqui o que vai nos dizer. Envolvidos pelas atividades comuns da vida no plano físico, nem sempre agimos com bom senso. O que é bom senso? Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade nos liberta. Está dizendo assim: para que eu possa ter um bom senso, uma boa percepção, uma boa compreensão, eu preciso ter conhecimento. O que realmente é importante na minha vida? Qual é a prioridade? Qual é a minha prioridade? Quando nós vamos trabalhar com algumas pessoas e pedimos: eu quero que você me faça uma lista das prioridades, né? Porque nós estamos falando de autoestima, pessoas com baixa autoestima e tudo mais. Então eu digo: vai lá, faz uma lista. Qual é a tua prioridade?
A grande maioria das pessoas vai colocar da seguinte maneira. Prioridade, primeiro, família. Segundo, meu trabalho. Terceiro, ganhar muito dinheiro. São as prioridades que as pessoas colocam. Isso é. Então eu peço lá 5 prioridades. Então lá coloca assim. Aí eu digo, tá, mas tem alguma coisa errada na tua lista de prioridades. Tem alguma coisa errada. Por quê? Para eu ter uma família saudável, para ter um bom emprego, para eu ter uma... e assim por diante. O que eu preciso? Hã? A prioridade tem que ser eu. Eu tenho que ser a prioridade na minha lista de prioridades. Então o bom senso diz que para que eu possa me perceber e me colocar como prioridade, eu preciso fazer o processo de autoconhecimento. Quem sou eu? O que estou fazendo aqui? Qual o papel que me cabe? Aonde eu quero chegar? E o quem sou eu já vai trazer para nós uma percepção. Eu sou esse corpo? Todos nós chegamos aqui com prazo de validade. Não sei se 10 anos, 30 anos, 40, 50, 80, 90, não sei. Mas nós vamos ter que deixar esse corpo aqui. Então esse corpo aqui, o que ele representa, não adianta de nada eu ficar olhando. Porque eu sempre vou buscar a satisfação do corpo ou no corpo. Mas os olhos são o espelho da alma. Se eu ouvir os meus pensamentos, eu vou perceber que nesse corpo habita um ser que os espíritos chamam de uma centelha divina, um foco, uma chama, uma luz. Um ser que independe desse corpo, habita esse corpo. Opa! Então qual é a prioridade? Cuidar da minha alma. Quando eu cuido da minha alma, tudo mais é consequência. Então eu tenho que mudar a minha lista de prioridade. A prioridade primeiro sou eu. Eu me melhorando, buscando essa verdade, me transformando, eu tenho a família, que vai ser todo o movimento que ocorra dentro da família é uma consequência também, não é verdade? Vocês já pararam para observar que às vezes a gente chega a casa de mau humor, a família está feliz, alegre, os filhos brincando, mas eu chego mal-humorado, muda totalmente o ambiente. Já repararam nisso? Até o cachorro se encolhe, né? Mas não é? O cachorro está lá brincandinho, quando ele percebe que está chegando com uma energia, o bichinho já vai pro canto, né? Se esquiva. E aí as pessoas perguntam, o cachorro sempre percebe no mundo espiritual? Sim, percebe. Então você veja como eu tenho que ser... É meu trabalho, né? Eu quero ser bem-sucedido no trabalho. Já chego assim... Ai, que inferno, mais um dia. Aquele chefe chato. Já trato mal as pessoas, chuto. Eu não estou bem comigo, nada vai estar bem. A prosperidade, né, que você fala tanto. Eu quero prosperidade. Mas se eu já saio de casa dizendo, mas a vida é difícil, é ruim, não vou conseguir. Eu nunca vou conseguir. Eu nunca. E aí ele vai dizer, então, é comum as pessoas alegarem falta de tempo por se encontrarem assoberbadas pelas aquisições do dever. Vamos lá. Profissional. Olha lá. Vivemos em função do profissional. Por quê? Porque o profissional representa ter coisas. Quanto mais eu trabalho e tenho bom desempenho, eu vou ter coisas. E eu quero ter coisas. Porque nós vivemos numa sociedade que está olhando ao redor o tempo todo. O vizinho tem um carro melhor, tem uma casa melhor, tem isso, tem viagem. Nós vivemos assim, olhando. E quando eu vejo que eu não tenho o que o outro tem, eu vou lenha trabalhar. O irmão se comunica, desencarnado, se comunica. E a percepção mental que ele tem é que ele estava ainda naquela sala onde ele trabalhava e trabalhou anos a fio, e dava para perceber que era uma pessoa que passava muito tempo dentro daquele espaço de trabalho. E ele se queixa que ele não estava entendendo por que a moça do café não tinha trazido um café para ele ainda.
Ele se dizia fraco, sem forças e cansado. Ele não tinha percebido que ele teve um ataque cardíaco, sentado à mesa de trabalho e havia desencarnado ali. E continuou preso ali. Por que será? Será que não está dentro disso? Nós estamos tão presos a essa ideia de prosperidade, de ganho, de isso e daquilo, que não percebemos o valor, o real valor das coisas. Então, esse é um ponto. Pensando em Marta, né? Família. As famílias estão adoecidas. As famílias estão adoecidas por quê? Abandonamos valores do passado. E é verdade. Abandonamos. Havia aquela coisa de conversar, de sair, de brincar, de fazer uma oração em família, de sentar-se à mesa, né, a família reunida, e aquele momento daquela troca. Hoje, cada quarto tem uma televisão. Cada um tem um celular. Chama-se para almoçar ou para jantar. A pessoa faz o prato, se vai comer à mesa, está pondo o celular do lado. É coisa impressionante, né? Como é que consegue? Você nem gosta da comida, porque está ali. Atendi uma família que queria trazer o seu filho de 7 anos que estava com problemas seríssimos, que é sempre assim, né? As crianças estão com problemas seríssimos. As crianças são o problema. Não diga que é gripe, né? E aí a gente vai juntar, né, para fazer uma sessão em família, e aí a gente pede então para que cada um escreva 3 coisas que pode querer pedir para o outro fazer. Então, ó, escreva aí 3 coisas que você gostaria que teu pai fizesse, e o pai escreva 3 coisas. Qual foi o ponto principal da fala do menino? Pai, eu queria que você conversasse comigo mais e largasse do celular. Gente, o pai ficou assim, ó. Inclusive o pai é espírita, né? O pai ficou. A única coisa que aquela criança queria era a presença dos pais, porque estar de corpo não significa estar presente. E aí nós vemos as famílias em conflito, porque nós passamos a exigir muito e oferecer menos. Então veja só uma coisa, a questão do bom senso. O que eu estou fazendo, qual o meu papel, como eu estou executando ele dentro da minha família. Porque cada um de nós assumiu uma responsabilidade em relação àquela família. E nós não podemos achar que as mídias são mais importantes do que o afeto, do que o carinho, do que a atenção. Não substitui. Não substitui. De maneira alguma. Você vê que sempre tem uma história, né? Meio social, não falei das mídias agora? Nós estamos num turbilhão. É um turbilhão. E ao mesmo tempo que estamos num turbilhão, nunca fomos tão solitários. Nunca fomos tão solitários. Quando você vai ver a pesquisa com relação à questão do suicídio, só em adolescentes e jovens aumentou 8%. Mas que interessante, hoje em dia nós temos, entre aspas, tudo. Temos tudo, não temos? Eu digo assim, olha que modernidade, né? Tudo podemos ter acesso, e é uma coisa assim, mas nunca estivemos tão sozinhos. Depressão, ansiedade, fobias, problemas seríssimos com dependência química. E, nossa, nunca estivemos tão solitários como agora. Por quê? Voltamos lá. Quem somos nós? O espírito mortal? Eu quero caminhar no mundo como se pertencesse a esse mundo? Não. Nós não pertencemos a esse mundo. Nós estamos nesse mundo. Outro ponto importante. Religiosidade. Ó. Tudo aquilo que ele vai trazendo. Profissional, familiar, social, religioso. Nós queremos a felicidade. Nós queremos a todo mundo. Eu até hoje não falei com ninguém que dissesse, não, eu quero ser infeliz. Aí nós vamos falar de um transtorno mental, uma outra coisa. Mas é raríssimo. Todo mundo quer ser feliz. Só que como nós não temos a percepção de quem somos, nós acreditamos que Deus, através da religião, tem que me dar tudo o que eu preciso. Tem que resolver todos os meus problemas. Qual é a religião melhor? Nós perguntamos. Qual é a religião melhor?
Então eu vou para o catolicismo, do catolicismo eu vou para o lado evangélico, do evangélico eu vou para um bando, da banda eu vou para o candomblé, do candomblé eu vou para o budismo, do budismo. E eu fico circulando. Daí a pessoa diz, até agora não me encontrei. Claro que não se encontrou, porque não olhou para dentro de si. Porque não é a religião, não é a religião, é a religiosidade. Religiosidade é um sentimento, é uma necessidade de nos ligarmos a Deus. E Deus não criou religião nenhuma, nem Jesus criou religião nenhuma. E nós acreditamos que a religião vai resolver a minha vida. Nós escutamos isso. Nossa, entrei no espiritismo, pensei que a minha vida ia mudar. Piorou. Daí diz, não, espírita não, você não. Piorei. Achei que os espíritos protetores iam me resolver, ajudar e tal. Não. O espiritismo nunca prometeu isso, não promete isso. Mas os espíritos nos dizem que essa religiosidade, estar em comunhão com o Pai, através dessa verdade, te dá forças para enfrentar os problemas que você irá enfrentar. Porque está dentro do teu projeto reencarnatório. Mas eu fico atormentada porque não consigo encontrar paz em religião nenhuma. E as pessoas se debatem, chegando ao ponto de dizer, não quero mais. Não quero saber mais de religião. E vai, às vezes, para seitas e coisas assim, dos trouxas. Quando, na realidade, nós sabemos, né, que essa espiritualidade nos convoca a todo momento, não a buscar lá fora de nós, mas dentro de nós. Então, veja qual é a nossa grande dificuldade quando nós desviamos o nosso olhar e ficamos tão preocupados com as coisas da matéria, que esquecemos que somos uma alma imortal. E com um objetivo bem traçado para todos nós. Por que nós estamos num mundo tão difícil? Será que nós somos bonzinhos? Será que nós já merecemos estar no mundo celeste? No mundo feliz? Somos espíritos encaminhados, estamos aqui em aprendizado, não é punição, não é castigo, mas estamos aprendendo e reaprendendo, nos reeducando. Porque em momentos acertamos, em outros erramos, por isso ainda estamos aqui. Agora, na medida em que as minhas escolhas estão mais alinhadas com a lei divina, que nós vamos falar ali, tudo vai mudar. Mas agora eu estou colhendo o que eu semeio pelo caminho. O que eu semeio pelo caminho. E é necessário que assim seja. Então lá está Marta, meu Deus, que desespero. Vem Jesus e dá, como diz os jovens, dê aquela juntada nela. Marta, Marta, você está muito ansiosa, fatigada. Veja o que é necessário. Vamos lá. Ela não está errada, nós vamos ver ali. Aí nós vamos procurar no Evangelho e vamos encontrar lá no Carregar a Cruz, quem quiser salvar a vida, perderá. Veja só como é importante isso aqui. Chamando para perto de si o povo e os discípulos, disse-lhes, se alguém quiser vir às minhas pegadas, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga. Porquanto aquele que quiser salvar a si mesmo, perder-se-á. E aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho, se salvará. Olha aqui no final que ele vai dizer. Com efeito, de que serviria a um homem ganhar o mundo todo e perder-se a si mesmo? Quando eu direciono o meu foco todo para a vida espiritual, é o sentido de perder-se a si mesmo. Porque chega uma hora que às vezes a pessoa até diz, eu não sei quem sou. Chego à noite em casa, depois de um dia de trabalho, de muita confusão, de estar solitário no meio de uma multidão, chego à noite lá e digo, mas quem eu sou? O que eu estou fazendo na minha vida? Por quê? Porque o objetivo que nós estamos buscando, nós não encontramos na matéria. Não encontramos nas relações sociais, dentro da família, não. Isso tudo é consequência. A causa de tudo está em mim. É aqui. Quem sou eu? Um espírito imortal. Sou um espírito. Sou uma centelha divina. Estou no mundo, mas não pertenço ao mundo. Daqui a pouco vai bater o sino lá, chega a nossa senha e nós temos que voltar, né? Essa senha ninguém quer. Sabe que se você estiver numa fila com uma senha e você quiser, não, eu fiquei trocar, todo mundo corre. Essa senha ninguém quer.
Mas nós vamos chegar naquele momentinho da nossa senhazinha ali. Ô, Dilma levantou a mão para o céu, como diz. Estamos indo. E nós vamos ter que fazer isso. Vamos ter. Então, quando ele fala que renunciar a si mesmo, é renunciar a essa percepção que nós temos que nós somos este corpo e que temos que ser felizes neste mundo, perdendo a noção do ser e estar voltados o tempo todo ao ter. É errado ter? Não. Porque nós não podemos passar por uma vida como parasitas da sociedade. Mas nós temos que ver qual é a energia, o peso que nós colocamos nesse esforço de conquistar o mundo, que é o que ele vai dizer ali. Quem quiser ganhar o mundo, se perde. Porque é como o nosso irmão desencarnou de um ataque cardíaco sentado na sua mesa de trabalho e não sabia que havia desencarnado. E quantas comunicações de irmãos espíritos, né, que nos dizem, né, que se vêm perdidos, desorientados, teve um outro que se comunica e diz, né, ainda permanecendo no ambiente familiar, provavelmente trabalhava com parte mecânica, porque era uma oficina, trabalho, de chaves e tudo mais, e ele reclamando, e a percepção, ou seja, o monoteísmo, ideia fixa naquele lugar, ali, mostra o lugar, oficina, chaves, e ele diz, ai, estou tão cansado, não consigo trabalhar, permanecia no ambiente. Permanecia no ambiente. Até que ele começou a questionar por que ele não tinha força para pegar a chave de fenda, não pegar a furadeira. Não consigo trabalhar, não consigo pegar, claro que não consegue pegar. Então ele não tem mais o corpo físico. Mas ele viveu a vida toda ali, sem perceber que ele era muito mais do que aquele corpo que executava as tarefas. E aí vem os amigos espirituais, meu irmão, algo aconteceu de diferente. Preste atenção, você não passou mal em algum momento? Não, eu me senti meio mal, meio estranho. Pois é, naquele momento você desencarnou. Você veja como não existe, sabe, tratamento de choque no processo desencarnatório. Desencarnaremos, deixaremos o corpo e ficaremos com as nossas crenças, nossas ideias, percepções do mundo, igualzinho. Precisamos de alguém que, opa, mudou. Lembra do Ghost? Que ele leva um tiro lá e continua correndo, vai para o hospital, ainda fica pensando que é outro que está precisando de ajuda, até que alguém olha para ele dizer, cara, você está morto? Esse... Ah, e aí ele demorou para aceitar. Tem a cena da porta, né, que ele vai pegar a porta para abrir lá e a mão passa direto. Não é um filme espírita, mas tem um fundo espírita ali muito importante que nos chama a atenção. Então, com o efeito de que serviria um homem ganhar o mundo todo e perder-se a si mesmo. Aí vai dizer assim, ó, não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem, os vermes os comem e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. As coisas materiais tendem à destruição. É a lei da destruição, tá lá. Nossos corpos, esse corpo que a gente valoriza tanto, ele tende à destruição. Vai morrer. Tudo que nós temos vai enferrujar. A roupa bonita, as traças vão comer. Os ladrões vão levar. Questões materiais nós sabemos já que também tem ali o seu tempo certo, porque é da lei. Toda matéria tende a degenerar, transformar. Então, tudo bem. No lado espiritual, também nós temos essas ferrugens. A inércia, ficar parado, não querer fazer nada. Então, se veja como Marta estava certa, ela não queria ficar parada. Né? Ela não queria. Quando fala ali dos vermes, ou seria o caso das traças, nós vemos também. São as nossas imperfeições. Se nos deixamos levar por hábitos, né, que são nocivos, lá vamos nós nos perdendo. Então são as nossas imperfeições, a raiva, a maledicência, e aí sim por diante, podemos fazer uma lista. E quando fala dos ladrões ali, tem tudo a ver sim. Os ladrões de energia, que são as nossas imperfeições também. Tudo está dentro. Então, mais uma vez, ele vai nos dizer, onde estiver o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Vamos ver um pouquinho da Maria. A Maria é bom. Então, ele diz assim, Maria possuía um espírito apaixonado. Sabe?
Quando a gente chega na doutrina espírita, assim que tem o primeiro contato, e diz, nossa, que maravilha! Parece que eu conheço isso, já escutei. Foi tão fácil aceitar. Andei em tanto lugar, não entendi nada, cheguei lá. Parece que... Então, essa é uma paixão. Né? Nós somos movidos por essa energia, né, que faz com que nós sintamos, e nós sentimos mesmo um prazer na vida. É paixão. Então, Maria possui um espírito apaixonado. Ela já tinha ouvido Jesus, já conhecia Jesus, lembre? Marta e Maria eram irmãos de Lázaro. Então ela já conhece, tanto que eles brigam, né, com Jesus quando chega atrasado, dizendo que Lázaro estava morto. E mais uma vez Jesus diz, Marta, Marta, calma, ele está vivo. Eu fico imaginando Jesus com toda a paciência. E nós lá naquela loucura, ele, calma, calma. Então Maria já conhecia, já sabia, já havia ouvido os ensinos de Jesus. E aí segue dizendo, descuidada talvez das coisas práticas. Então a gente pensa, nossa, descuidada das coisas práticas? Será que Maria não fazia nada? Quando você vai ver, Marta e Maria são as duas no mesmo ambiente ali. Será que Maria ficava o tempo todo sem fazer nada? Ou será que naquele momento ela fez a escolha? O que eu escolho? Vamos seguir. Entusiasta da espiritualidade. Porque ela ouvia Jesus. Então ele dizia, né, falava do reino de Deus não é aqui. Falava da vida futura. Ele falava da necessidade de sermos justos. E ela vai escutando. E talvez, eu vou colocar no talvez aqui, porque nós não sabemos, logicamente, Maria já trazia uma bagagem de conhecimento maior do que Marta. Porque cada um de nós está no degrauzinho da escala evolutiva, do conhecimento moral. Estamos caminhando. Uns sabem mais, outros sabem menos. Talvez Maria já tenha... Olha, que maravilha ouvir essa voz. E ao longo da caminhada de Jesus, quantos são, né, aquelas pessoas, Maria de Magdala, né, enfim, e o próprio Paulo, que escutaram a mensagem e despertaram. Despertar porque estavam adormecidos. O conhecimento estava lá, só que estava adormecido. Então Maria, nessa hora, eu fico imaginando Jesus chegando. Imaginem vocês, Jesus batendo na porta de vocês, chegando na casa de vocês, na nossa casa. O que a gente faria? Fazer chá com bolacha, esperar? Ou nós ia dizer, nós íamos ficar assim. Basta a gente imaginar o Jesus chegando na tua casa. O que nós sabíamos? Quem seríamos nós? Marta ou Maria? Era uma idealista que se deixava levar pelo coração. Marta, razão. Razão. Tudo tem que estar organizado, arrumado, bonitinho, politicamente correto. Talvez até ela tivesse uma questão do perfeccionismo, né? Que muitos de nós temos. Uma questão lá do perfeccionismo. Maria vem ao coração. A escolha. Pode. Se a gente observar nas casas, sempre tem um razão, que é mais razão, e um que é mais coração. Sempre. Sempre. Tem. A questão da razão e da emoção, que nós vamos ver aqui, é um ponto de equilíbrio. Leon Denis diz, quando ele fala razão sem emoção, é brutalidade. Se eu sou só movido pela razão, eu vou entrar na brutalidade. Emoção sem a razão é desequilíbrio. Ai, meu Deus! Já viu uma pessoa assim? Que grita, berra, esperneia, chora, mas não resolve nada. Por quê? Porque é mais emoção do que razão. Então ele diz, temos que buscar o caminho do meio, razão e emoção. A razão pensa, reflete, resolve o problema e a emoção acolhe, sabe? Se aproxima. É aquela história que eu já falei aqui uma vez da tábua e o prego no pé. A pessoa movida pela razão vem aqui com a criança pisando no prego, a pessoa movida pela razão vem, olha, analisa, pensa. Ah, já sei. Pisa na tábua, tira a criança, coloca a criança e vira as costas e vai embora. Porque não se envolve emocionalmente. E nós vemos isso dentro da família. Não tem empatia, não tem nada. Só
A pessoa movida pela emoção, emocional, vê aquela criança, estava no prédio, meu Deus do céu, me ajude, socorro, alguém vê. A criança fica com o pé no prego e nada se resolve. É a emoção, não é? A gente vê naquele desespero. Daqui a pouco vem a gente pensa numa pessoa que já está naquele meio do caminho. Meio do caminho é aquilo ali, meio ponto de equilíbrio. Primeiro, tenho que resolver os problemas. Então eu tenho que controlar a minha emoção. Opa, a tábua, o prego para a criança, eu tenho que pisar para tirar. Primeira coisa. Isso é buscar o nosso equilíbrio. Eu piso, tiro, coloco a criança, mas já não viro as costas. Agora eu vou até a criança, me aproximo, vejo o que eu posso fazer, tudo bonitinho, fiz o que eu tinha que fazer, tal. Aí eu paro e olho e falo, meu Deus do céu, não sei como é que você aguentou, você caiu no pé. Ai, se for, aí a emoção vem. Isso é equilíbrio. E nas famílias está precisando disso. Uns estão sendo extremamente emocionais, por isso essa brigarada dentro dos lares, outros extremamente racionais, e aí uma indiferença, o celular gera isso, né? Mas falta o ponto de equilíbrio. E aí chama-se empatia. Me colocar no lugar do outro. A razão está dizendo, se coloque no lugar do outro. Olha, perceba. Qual é a dor? O que você pode fazer? Está vendo? Somente é possível ouvir a verdade do Evangelho de Jesus nesse movimento de quietude interna. Olha lá, a razão pede calma. Que te escute, perceba. Mansidão e humildade que demonstra Maria. Ela assentou-se ao pé de Jesus. Como quietinha. Enquanto que a Marta não ia prestar atenção do que estava sendo dito ali. E aí talvez ela tenha dito, não, vou tirar a Maria de lá. Ela devia ter se assentado ao lado de Maria. Entregando-se à verdade das leis divinas para agir em si mesma, desenvolvendo o quê? Virtudes. Nós já vamos falar um pouquinho das virtudes. Então veja, nem Marta está certa, nem Maria está certa. E nem o contrário, nem Marta está errada, nem Maria está errada. Nós temos que cuidar das coisas da matéria? Sim, temos que cuidar. Não podemos ser, como nos diz lá os espíritos, mendigos da sociedade. Andar andrajosos, descuidados, não. Nós temos que cuidar das coisas da matéria. Mas voltando à ideia da razão e emoção, no trato com as coisas da matéria e do espírito, nós também temos que ter o ponto de equilíbrio. Se eu me voltar somente para a fé, eu posso entrar no campo do fanatismo religioso. Fé sem obras, sem trabalho. Que é aquilo que Paulo fala. Então, vai nos dizer assim, o grande desafio dessa passagem é ter o coração de Maria e as mãos de Marta. Queremos estar envolvidos com a questão da fé, mas abandonamos o trabalho, nos enclausuramos, nos isolamos, ficamos naquela posição, né, do contemplativa, que é a história. Um espírita, um senhor, recebeu uma mensagem, uma orientação, dizendo que ele se preparasse, porque ele tinha uma grande missão a executar. Cuidado com as mensagens dos espíritos, né? Ele tinha uma grande missão. Disse, poxa, então vou me preparar. Parou de frequentar a casa espírita, de ajudar, de fazer, ficou em casa estudando. E o tempo foi passando. E batia os amigos na porta. Ô, fulano, vamos? Não, estou me preparando, porque eu tinha uma grande missão. E outro batia, não pode. O tempo passou e ele desencarnou. Chegou no mundo espiritual bravo, né? Fui enganado. Os espíritos me enganaram, disseram que eu me preparasse para uma grande missão. Disse sim, mas a missão bateu na tua porta quantas vezes, te convidando para trabalhar, para participar, para fazer. Você veja, não entendeu errado. O trabalho é necessário. Então veja, Marta não está errada, nem Maria. Como ela diz aqui, nós temos que ter o coração de Maria e as mãos de Marta. Eis o maior desafio do Evangelho. Porque o Evangelho não vai ter essa base que sustenta na nossa sociedade enquanto nós ficarmos
na polaridade, nem uma coisa e nem outra. Ter um coração capaz de escutar as orientações de Jesus e da espiritualidade superior. Eu preciso me desvestir do meu orgulho. Para escutar a Jesus e a espiritualidade, eu tenho que entender quem eu sou. Um espírito imortal. Sou um espírito. Então, eu não pertenço a esse mundo. Então, eu tenho que preparar minha bagagem, porque eu tenho que voltar para a minha casa. E quem é que pode me dar o material suficiente para que eu possa viver na Terra em harmonia e equilíbrio e voltar à pátria espiritual, como dizem, em luz? É a Jesus, é o ensinamento dos Espíritos, que nos falam dessa realidade. Se eu acredito que morreu, acabou, está tudo certo. Se eu acredito que morri, vou para o céu, vou para o inferno, estamos lascados, porque todo mundo vai para o inferno, porque ele não é bonzinho. Mas não é? Quem é que pode dizer aqui? Não, eu sei que vou para o céu. Eu digo, já não vai porque está falando que vai para o céu. O orgulho também é pecado, né? Como eu disse, né? Todos nós já temos uma passadinha comprada. Não tem jeito, não. O símbolo dos Espíritos Superiores vem e nos diz que nós somos responsáveis pela nossa caminhada e que cada um de nós receberá, né, de acordo com o merecimento, de acordo com as suas obras. E ao mesmo tempo ter as mãos operosas que consigam concretizar no mundo aquilo que os Espíritos esperam que ele seja, o que até hoje não conseguimos fazer. Estamos lutando, brigando o tempo todo. Por quê? Nós temos uma dificuldade, no sentido do termo renunciar. Renuncia-te a ti mesmo dentro dessa busca incessante do ter que nos desequilibra. Busquemos o ter, sim, para a nossa sobrevivência, para o bem-estar, mas deixemos tempo, porque nós temos tempo, só que nós não sabemos nos organizar no nosso tempo. Marta, naquela loucura dela de arrumar e virar mesa e fazer, Jesus chegou naquela hora ali. Então, organizar o tempo é dizer, peraí, qual tempo é mais importante para mim? O tempo do mundo material ou o tempo do mundo da vida espiritual, da visão espiritual? Naquele momento, Marta poderia ter dito, não, eu posso lavar a louça a qualquer hora, fazer isso a qualquer momento, trabalhar e tal. Vou escutar Jesus. Marta poderia ter feito isso junto com Maria. E terminada a fala com Jesus, provavelmente, com certeza, Maria dizia, agora terminou. Vamos lá, vamos fazer um cafezinho, Jesus fica aí, vamos nós duas lá preparar. Não poderia ser assim? Poderia. Mas era necessário que desse essa pausa. Parar para ouvir. Nós trabalhamos o dia inteiro, buscamos o dia inteiro, o tempo todo, resolver problemas, coisas materiais, Quanto tempo eu estou destinando para a minha alma? Para escutar uma palestra, ler um bom livro, trabalhar, me ligar a um grupo. Nós não precisamos de muito tempo. Olha, 1 hora, e às vezes nem 1 hora, até menos, bem vivida nessa busca desse conhecimento, da espiritualidade, já faz uma enorme diferença. O problema é que nós andamos distraídos. Então eu levanto de manhã, faço a minha prece, tenho os meus afazeres, as minhas coisas, vou trabalhar, mas tem aquele momento que eu pego e paro e digo, nossa, eu posso ficar aqui, fazer um curso, uma coisa que trata de espiritualidade, não, independe de religião, qualquer uma religião, mas que faça esse movimento que é o objetivo das religiões de aproximar, ligar o homem a Deus, porque nós estamos distanciados de Deus. E aí vem essa parte aqui que eu acho muito importante, porque fala da providência divina, porque nós estamos tão inquietos, né, com relação àquilo que podemos ter, o que queremos ter, e que às vezes nós perdemos de vista. E que no final ele vai dizer isso aqui, mas eu quero ler por inteiro porque eu acho muito importante. Está lá, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, e ele vai dizer assim: não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí também o vosso coração. Que nós já vimos isso, mas ele segue.
Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um covado a sua estatura? Porque também vos inquietais pelo vestuário. Observai como crescem os lírios dos campos. Não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo, que comeremos ou que beberemos, ou de que nos vestiremos, como fazem os pagãos que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidades dela. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. É essa parte final aqui que nos chama a atenção, que ele diz, buscai primeiramente o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Nós já sabemos, é o amor. Buscai a cada dia ser melhor. Buscai a cada dia virtudes. São virtudes que nós necessitamos. Porque é isso, o amor, sem virtude não é amor. Porque o amor é a somatória das virtudes. Então, para buscar esse reino, eu tenho que buscar essa virtude. Porque a virtude me aproxima. Vós sois deuses de Jesus. E quando nós vamos ver os atributos de Deus, então nós temos que nos aproximar. E é através da virtude. Não basta me pôr de joelho. Não basta bater no peito. Nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Mas sim aquele que realizar as obras do meu Pai. É o amor e a virtude, paciência, tolerância, compreensão, perdão, auto-perdão. E ali vai as virtudes. E a justiça? Buscar a justiça é comportamento. Que quando eu busco a virtude, então significa dizer o reino de Deus, o amor em mim, as minhas ações se modificam. E para o ser justo, aí ele vai dizer aqui, Vinícius, num dos livros que eu trouxe aqui, ele diz assim, ó, buscar essa justiça quer dizer sermos bons, virtude, humildes, justos, diligentes, quer dizer, estarmos ali conscientes da tarefa que temos a realizar, que tem a ver com o lado material, cuidar das coisas, resolver os problemas, mais diligentes, caridosos, amorosos para conosco. Olha o amor a si mesmo. Às vezes nós nos maltratamos. Quantas vezes nós falamos sobre nós de uma forma tão negativa? Pensamos sobre nós de maneira negativa? O amor a si mesmo pede que nós nos reconheçamos como espíritos, como os filhos de Deus. E que temos sim esse valor. E que para Deus nós já somos perfeitos. Só nós não sabemos ainda. Porque ainda nos distraímos no caminho. Então, amorosos para conosco mesmo e para com o nosso próximo, precisamos aprender a perdoar 70 vezes 7 vezes. Essa parte é difícil, né? Perdão é complicado. Mas eu sempre digo, não se abale, não fique nervoso porque não consegue perdoar. Se nós não conseguimos perdoar, mas nós podemos compreender. Porque senão nós ficamos, eu não consigo perdoar, eu sou um ser... Não. Todo perdão começa por compreender. Se eu compreendo que aquela pessoa está com problema, está com dificuldade, que a pessoa diz, fica tudo mais fácil. O perdão vai vir com o tempo. Então, compreensão é o primeiro passo. Compreensão pede o quê? Conhecimento. Ai, que danado, né? Sempre convida a gente para estudar, não é fácil, né?
Não é fácil. A gente quer se divertir, é estudo. Então, perdoar 70 vezes 7, a fazer as pazes com o adversário e não resistir ao homem. Olha só, tudo muito complicado. O adversário não resistir ao homem mau e não julgar, não prevaricar. Essa palavra está em moda, né? Prevaricar. E fazer todo o bem que estivesse ao nosso alcance, e ser a luz do mundo e o sol da terra. Então, buscar essa justiça é agir com a justiça a partir das virtudes que nós conquistamos. E vamos no passo a passo. Não seremos perfeitos amanhã. Não vamos nos cobrar, sabe? Ficar nessa exigência de sermos perfeitos. Mas cada dia façamos uma reflexão sobre nós. Vamos tirar 10 minutinhos. Como diz, né, Santo Agostinho, 10 minutinhos, o que você fez, como é que foi teu dia, o que você acha que você pode melhorar. Então isso é buscar essa espiritualidade, essa religiosidade, essa ligação com Deus. Não estou aqui convidando ninguém a abandonar a religião, não é isso. Mas estou dizendo que quando nós passamos a viver a nossa religiosidade que é aqui dentro, já não preciso de um rótulo, ser católico, espírita, protestante, seja lá o que for. Não. Porque aqui o reino de Deus está em nós, não estão nos templos. Porque a maioria desses templos, apesar de lotados, estão vazios de desejo sincero de transformar a si mesmo e aproximar-se mais e mais de Jesus, do nosso Pai maior. Então, entre Maria e Marta não existe essa ideia da escolha, quem sou. Existe buscar, como ele diz ali, né? A Marta, no seu comportamento, do cuidado, do zelo, da proteção. Maria, né, nessa ânsia da espiritualidade, mas não podemos ficar assim nessas polaridades, porque aí nos perdemos. Devemos buscar o nosso tempo, distribuir o nosso tempo com uma coisa chamada sabedoria. Eu posso destinar um período do meu dia para as coisas do Espírito, preparando a minha bagagem espiritual e com certeza tudo mais o meu dia vai se modificar. Mais serenidade, mais tranquilidade, mais equilíbrio na solução de problemas, na conquista das coisas. Muda tudo na nossa vida. É possível ser feliz na Terra? É. Não do jeito que Marta vive, só nas coisas materiais, ou só a Maria nas coisas espirituais. Mas é possível quando nós unimos as duas coisas. Porque daí nos encontramos como os colaboradores do Pai. Então, pesquisar a história de Marta e Maria, saber, compreender, é fundamental, porque somos nós, é o nosso dia. Então, vamos encerrar agradecendo ao nosso Pai Maior, a oportunidade bendita que temos de estarmos aqui reunidos, para aprender um pouquinho mais, para nos ajudar a perceber em nós aquilo de que necessitamos para modificar, transformar, vencendo assim a cada dia as nossas imperfeições, transformando-as em virtudes necessárias, Senhor, para a conquista do amor, desse amor verdadeiro, desse amor que acolhe, que orienta, que tira da escuridão, que consola, que conforta, que enxuga as lágrimas. Somos aprendizes, Senhor, nessa escola bendita. E como aprendizes, queremos, Senhor, contar com a tua mão amiga, com a tua ajuda. Principalmente naqueles momentos que nos sentimos cansados, desalentados, desanimados, sem forças para seguir adiante. Dá-nos da tua mão amiga, Senhor. Sustenta-nos com o teu olhar amoroso, que possamos nesse momento sentir a verdadeira ânsia que trazemos de sermos felizes e não percebemos, porque nos perdemos na escuridão de nós mesmos. Nos vemos envolvidos ainda pelas questões materiais. Mestre Jesus, derrama as bênçãos do teu amor sobre todos os necessitados desse mundo, todos aqueles que sofrem, que choram, que padecem. Ampara, Senhor, a todos aqueles que desistem da luta, tanto quanto olhai por todos os governantes, para que possam perceber a importância que tem no processo de evolução do nosso planeta, que o bem seja sempre o objetivo maior e que o amor se faça, Senhor, hoje e sempre. E assim seja. Que a paz, então, esteja por todos, vamos aguardar.